Oi, gente, eu sou a Júlia, aluna do terceirão, e hoje eu vim falar sobre clima, vegetação e hidrografia. Bom, para entender o conceito de clima, é preciso rever a noção de tempo atmosférico, que é o estado da atmosfera em determinado lugar e momento. Portanto, o tempo é variável e condicionado pela temperatura, pressão do ar e pela dinâmica das massas de ar. O clima é o conjunto dos estados do tempo monitorados durante um período de tempo cronológico. Com esse monitoramento, é possível classificar os climas. Entre os fatores que interferem diretamente nos climas, podem ser destacados latitude, altitude, continentalidade e maritimidade. Agora, a pressão atmosférica é condicionada pela temperatura do ar e pela altitude. Exemplo: maior temperatura igual a menor pressão, maior altitude igual a menor pressão, e vice-versa. Dessa forma, como a distribuição de luz e calor é desigual pela superfície terrestre, forma-se áreas de alta e baixa pressão atmosférica, responsáveis pelo deslocamento do ar. Já a zona de convergência intertropical forma-se nas regiões próximas ao equador térmico da Terra, bloqueando em parte a circulação dos ventos entre os hemisférios norte e sul e produzindo um corredor de umidade no encontro com os ventos alísios do sudeste e nordeste. Por isso, formam-se grandes concentrações de chuva. Já próximo aos círculos polares, entre as latitudes 50 graus e 60 graus, nos dois hemisférios formam-se a zona de convergência de baixa subpolar, e nas regiões polares formam-se áreas de alta pressão atmosférica, dispersoras de ventos e conhecida como altas polares. Agora, falando um pouquinho de massas de ar, que são grandes bolsões de ar atmosférico que se deslocam sobre a superfície terrestre e influem nos climas de todas as regiões da Terra. Essas parcelas de ar carregam a umidade e a temperatura características do local de origem. A temperatura da massa depende da latitude em que ela se forma, e o grau de umidade depende da quantidade de água disponível. Assim, formam-se as massas quentes e úmidas, quentes e secas, frias e úmidas e frias e secas. É importante destacar que o deslocamento do ar ocorre devido às diferenças de pressões atmosféricas. Agora um pouco sobre as correntes marítimas, que podem ser definidas como grandes massas de água que se deslocam nos oceanos, movidas pela diferença de temperatura, pressão e salinidade. Assim como as massas de ar, existem correntes marítimas quentes e frias, e todas influenciam significativamente nos climas das regiões por onde passam. O movimento das correntes justifica a existência de diversas áreas desérticas sobre os continentes, além de fenômenos como as monções que correm no sul e sudeste da Ásia. Elas também produzem congelamento de águas durante o inverno em determinadas regiões, ou a suavização dos rigores climáticos em outras. Ok, agora vamos falar um pouco sobre a classificação climática de Köppen-Geiger. A classificação, segundo ele, leva em consideração a temperatura e a pluviosidade, que são representadas por letras maiúsculas e minúsculas. Monitorando-se os dados de temperatura e precipitação, pode-se obter uma classificação climática para cada lugar da Terra. Primeira letra maiúscula, indicativa de grupo ou clima. Exemplo: letra A maiúscula, clima tropical chuvoso, temperaturas médias sempre maiores que 18 graus, média elevada de precipitação. Letra B maiúscula, clima árido, precipitações inferiores a 500 milímetros por ano, amplitude térmica diária elevada. Letra C maiúscula, clima temperado, quente, temperaturas médias com 4 estações levemente aquecidas, mesotérmico, temperatura nos 3 meses mais frios entre -3 graus Celsius e
18 graus Celsius. Temperatura do mês mais quente superior a 10 graus Celsius. Estações do ano bem demarcadas. Um exemplo da letra D maiúscula, que é clima temperado frio, que significa temperaturas baixas com 4 estações levemente frias. Um exemplo assim de temperatura do mês mais frio inferior a menos 3 graus Celsius e superior a 10 graus Celsius. No mês mais quente, estações do ano bem demarcadas. Então, assim, nota-se que é bastante notável o quão as estações vão mudar. Bom, agora uma segunda imagem para vocês conseguirem ver melhor o exemplo que eu estou dando. Agora vamos falar sobre a segunda letra minúscula, que significa a indicativa das precipitações. O F minúsculo significa sempre úmido. O M minúsculo significa mossônico. O S minúsculo, chuvas no inverno. W minúsculo, chuvas no verão. E o W com o apóstrofo significa chuvas de verão e outono. Agora, indo para a terceira letra minúscula, que significa a indicativa das temperaturas do ar, o A minúsculo significa verão quente, o B minúsculo verão brando, o C minúsculo frio, o D muito frio, o H quente. E já nessa terceira imagem é possível ver as 3 letras já juntas, que fica mais claro de nós identificarmos o clima daquele ambiente. Bom, agora tratando um pouco sobre os problemas ambientais atmosféricos, que têm estreita ligação com a ação humana. Eles interferem diretamente nas condições de vida dos seres humanos, produzindo ou intensificando situações que estão relacionadas à saúde e à sensação de conforto. Por exemplo, a chuva ácida é um aumento de acidez da água das chuvas que ocorre em função do excesso de poluição lançada na atmosfera, pela ação da produção industrial e mesmo por ação do intenso fluxo de veículos nos grandes centros urbanos. Aqui já vemos outra situação que se chama ilhas de calor. Trata-se do aumento da temperatura do ar, verificado principalmente nos centros das grandes cidades, produzida em geral por conta da verticalização imobiliária, do desmatamento e da canalização dos corpos d'água. Já aqui temos outro exemplo de outro problema, que trata-se da inversão térmica, que é uma inversão do movimento das correntes de ar ascendentes e descendentes. Ocorrem de forma natural durante o inverno, principalmente em fundos de vale. As cidades localizadas em regiões onde ocorre o fenômeno têm a poluição concentrada por 2 ou 3 dias no máximo, em razão da falta de movimentação entre as camadas superior e inferior da atmosfera. Esse fato agrava a saúde das pessoas que sofrem devido a problemas respiratórios. Já aqui a gente vê um problema que é mais presente no nosso cotidiano, pelo fato de estar bastante presente nas falas dos jornais e das redes sociais também, que é o efeito estufa e o aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno natural que possibilita a manutenção da temperatura média da Terra em torno de 15 graus Celsius. Esse fenômeno é muito importante para a existência de vida na Terra. Nos últimos anos, cientistas têm despertado a atenção do mundo para um aumento significativo da temperatura da Terra, e seus estudos apontam para a ação humana em decorrência do aumento da poluição por partículas sólidas na atmosfera. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC da ONU, tem alertado há alguns anos sobre os efeitos do aquecimento global, como a elevação do nível dos oceanos, branqueamento dos corais, secas prolongadas, chuvas concentradas e em curtos períodos de tempo, desastres naturais como furacões e tornados com a velocidade elevadas. Os efeitos catastróficos têm sido contestados por outro grupo de cientistas que não aceita a explicação da participação humana no fenômeno, pois, segundo seus estudos, sempre ocorreram períodos quentes e períodos frios, de forma natural, sem a interferência humana. Agora, falando um pouco sobre as grandes paisagens vegetais, que são as formações vegetais
produto da combinação de diversos fatores, como clima, relevos e solos. Por exemplo, essa imagem que eu estou mostrando é a floresta tropical no Amazonas, rica em biodiversidade. Nessas regiões de terra com altas médias de temperatura e pluviosidade, encontram-se as florestas tropicais, densas formações com árvores muito altas que compõem um dócil superior, pois as copas se encontram e bloqueiam parcialmente a passagem da luz. Assim, os solos permanecem muito úmidos, o que favorece a decomposição de materiais orgânicos. Costuma-se classificar dessas formações como latifoliadas, pois apresentam folhas largas que favorecem a evapotranspiração. As árvores das florestas tropicais são muito visadas pela indústria moveleira, que as destinam para a produção de móveis, portas e outros objetos que necessitem de madeiras duras. Agora, essa floresta que eu mostro é a floresta temperada que fica na Baviera, na Alemanha. Nas regiões de altas latitudes do hemisfério norte da Terra, na América do Norte, na Europa e na Ásia, aparecem as formações boreais compostas por coníferas, que resistem ao inverno rigoroso também denominado das taiga. Na floresta de coníferas, a indústria de papel encontra mais matéria-prima para alimentar suas fábricas. Essa é a floresta taiga ou floresta de coníferas, que fica em Belaia, na Rússia. Agora falando sobre as savanas, nas regiões de clima tropical com longas estações secas, que normalmente se intensifica durante o inverno, e outra estação úmida associada ao verão, aparecem as formações savânicas. As savanas caracterizam-se por uma vegetação arbustiva e árvores de pequeno e médio porte, esparsas. Os espaços vagos são ocupados por vegetação rasteira. Agora falando um pouco sobre campos ou pradarias, em áreas de clima temperado ocorre a formação dos campos, também denominados pradarias, com vegetação predominantemente herbácea. Essa vegetação aparece em todos os continentes e abriga pequenas formações de matas em pontos mais baixos e úmidos ou ao redor dos corpos d'água. Essa aqui já se chama tundra. Nas áreas polares da Terra podem surgir musgos e líquens, uma formação vegetal conhecida como tundra. Durante os curtos verões, o aumento de luminosidade e da temperatura permite o rápido desenvolvimento da vida sobre a superfície, uma vez que o subsolo permanece congelado. Já esses são os mangues. Nas áreas de clima quente, com formações de baías, onde a água fluvial encontra a água salgada do mar, formam-se os manguezais. Sobre terrenos lodosos, as raízes são responsáveis por reter os solos, o que contribui para a expansão da área. Os mangues são frágeis e têm grande importância para a reprodução de peixes, crustáceos e aves marinhas. Esse é o deserto. Em regiões desérticas, com temperaturas e amplitudes térmicas elevadas e déficit de umidade, formam-se vegetações adaptadas a pouca oferta de água. São denominadas xerófilas, pois retêm água. Bom, agora falando um pouco sobre hidrografia, mapear e estudar todas as águas distribuídas no planeta são atribuições da hidrografia. Um dos exemplos são os oceanos e mares, que cerca de 70% de toda a água do planeta está neles. A vasta extensão de água salgada dos oceanos abriga diversos recursos alimentares, reservas de petróleo, gás natural, enxofre, potássio, etc. A integração dos países ocorre em larga escala por meio marítimo, em que mercadorias com origem e destinos diferentes atravessam oceanos, alcançando todos os continentes e dinamizando a economia mundial. Os mares, em sua maioria, diferem dos oceanos pela localização geográfica e, como regra geral, estão em contato com um continente. A classificação de diversos tipos de mares é feita por meio da identificação da proporção do contato que o mar estabelece com a massa continental. Os mares abertos são os que têm a maior comunicação com os oceanos. Os mares fechados são isolados no interior dos continentes e podem ser até confundidos com lagos. Os mares interiores têm uma pequena ligação com os oceanos por meio de estreitos, como é o caso do Mar Mediterrâneo.
Os oceanos estão divididos em 5 porções distintas: Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Assim como o terrestre, o relevo marinho apresenta formas distintas: planícies, áreas acidentadas e até cadeias de montanhas, com alturas superiores às cadeias continentais, que, por vezes, ultrapassam a superfície e formam ilhas. Quanto à profundidade, o espaço oceânico divide-se em plataformas continental, região pelágica e região abissal. Repositórios naturais de oxigênio no planeta, as águas salgadas atuam como fator de equilíbrio do clima terrestre. A poluição desenfreada das águas marinhas e oceânicas, a alteração do nível das águas pelo derretimento das geleiras e a pesca predatória são as principais questões ambientais relacionadas à proteção do sistema. Agora falando sobre lagos e rios, os lagos presentes em todo o globo terrestre podem ser até entendidos como depressões preenchidas por água. Em geral, essas depressões são produzidas por movimentos tectônicos ou pelo deslocamento de geleiras. A água acumulada no interior do lago pode ser resultado do Mediterrâneo, do gelo, de chuvas, do contato com o lençol freático ou ainda do desalgue de rios. Assim como os demais corpos d'água, os lagos interferem na dinâmica climática, especialmente na área próxima, alimentando sistemas de irrigação e fornecendo alimentos para a população. A exploração excessiva das águas dos rios que alimentam os lagos e descuido com medidas de proteção dos sistemas lacustres tem provocado a redução acelerada dos lagos. Já os rios surgem com o afloramento do lençol freático na superfície mais elevada e seguem recebendo a água da chuva ou da neve. Conforme a inclinação do terreno e o volume de água recebido ao longo do seu curso, os rios podem ser utilizados para a produção de energia elétrica. Rios da planície são favoráveis ao transporte de pessoas e mercadorias. Desde a nascente até a foz de um rio, a quantidade de chuvas que se precipitam no terreno integrado à sua banda hidrográfica é determinadamente para classificá-lo como perene ou temporário. O elevado índice de chuva alimenta os rios caudalosos e é mesmo que esses rios sofram uma redução sazonal que interferia na velocidade e no volume da vazão, seu fluxo permanece contínuo, por isso são classificados como perenes. Os rios temporários ocupam regiões semiáridas. Com um longo período de estiagem, a falta de água faz com que o rio desapareça durante a estiagem e retorne ao seu curso normal na época das chuvas. O intenso processo de urbanização transformou em esgoto os rios que percorrem os grandes centros, pois a capacidade da autolimpeza dos cursos foi saturada pelos efluentes domésticos e industriais lançados diariamente nele. A retirada da mata ciliar elimina a proteção natural das margens dos rios, acelera o processo erosivo e, consequentemente, provoca assoreamento parcial ou total dos leitos. Essas são as geleiras. As geleiras impressionam pelas dimensões e imagens espetaculares transmitidas das regiões polares. Elas também ocorrem nas elevadas altitudes das montanhas em razão de baixas temperaturas. Os glaciares, como são chamados as geleiras, podem totalizar áreas superiores a 1 km de neve compactada. O deslocamento para as áreas mais baixas agrega sedimentos e provoca erosão no solo. Com a elevação da temperatura, parte das geleiras polares se separa e se dirige para os oceanos, seguindo o curso das correntes marinhas e formando os icebergs, que oferecem risco às embarcações. Sim, assim como aconteceu com o Titanic. Já as águas subterrâneas, a parcela de água retida pelo subsolo tem importância fundamental na manutenção da umidade nas camadas mais profundas do solo e na alimentação dos corpos d'água presentes na superfície. Em regiões de chuva escassas, de clima semiárido, a água subterrânea geralmente representa a única alternativa de sobrevivência para as comunidades locais. Sua trajetória nas camadas de solo e rochas desempenha uma função de filtragem, o que faz esse tipo de água ser apropriada para o consumo sem qualquer forma de tratamento, desde que seu reservatório esteja protegido contra as contaminações. As águas subterrâneas ficam armazenadas em rochas permeáveis, permanecem retidas nos reservatórios naturais ou seguem um movimento lento, conforme as condições internas e o declive até atingir os corpos d'água superficiais.
Já essa situação que ocorre na imagem se chama ciclo hidrológico. As constantes mudanças do estado físico da água ocorrem de maneira cíclica na natureza. O calor do Sol possibilita a evaporação e dinamiza a ocorrência do ciclo hidrológico na Terra. O caminho percorrido pela água pode ser simples ou complexo, conforme os elementos e as condições naturais existentes. O ciclo hidrológico pode ser analisado a partir da evapotranspiração provocada pelo calor da radiação solar. O vapor, em condições de saturação, forma as nuvens e precipita-se ao atingir a superfície. Parte da água e infiltra-se no solo e, dependendo da estrutura das rochas, alimenta o lençol freático. Parte da água evapora em seguida e outra parte é direcionada aos corpos da água, por percolação. Parte é absorvida pelas plantas e retoma a atmosfera pela evapotranspiração. Bom, gente, e eu encerro aqui o meu trabalho falando sobre clima, vegetação e hidrografia. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco comigo e espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E desde já fico grata.